Eu ia passando na conhecida Praça do Bombeiro aqui, Praça Getúlio Vargas, aqui em Florianópolis, onde fica o comando da PM, e eu vi uma fila extraordinária, e eu resolvi perguntar para o primeiro sujeito que eu vi assim, o que é isso aqui? Eu disse, não sabe isso? É concurso para Justiça do Trabalho. Aí eu peguei o formulário, estudei qual seria o mais assim, prático para eu ter pouco tempo para estudar, o concurso ia ser logo, e escolhi, né, para agente de segurança judiciária, por uma série de razões, né, para de ordem prática, e eu, como sabia que eu vinha aqui, eu guardei aqui a minha ficha de inscrição. Então foi assim. Tá, então eu já estava trabalhando, já estava laborando, né, no judiciário, obviamente, né, mas eu acho que para responder isso tem que uma preliminar. Minha juventude toda, a minha geração de juventude, que foi a geração do pós-anistia, a anistia se deu em 79, eu sofri influência em 80, eu comecei a militância política no movimento estudantil secundarista e na sequência universitário, e a reorganização do movimento sindical brasileiro, em grande medida, tirando exceções como, por exemplo, o ABC metalúrgico, enfim, entre outras categorias, mas boa parte do movimento sindical teve sua reorganização tendo como pilar, como base, a estudantada do movimento estudantil. Muitos deles, inclusive, estudavam, né, faziam o movimento estudantil e trabalhavam para o seu sustento, enfim, eram de origem pobre ou da chamada classe média baixa. Eu fui desse segmento, então eu fazia movimento sindical em categorias, inclusive, que eu não labutava. Eu ajudei era a época, inclusive, da construção das oposições sindicais, que tinha ainda fruto da ditadura, e tem gente ainda que diz que é mimimi ditadura, né? Vai fazer movimento sindical, vai lutar por direito, falar de direito em regime de exceção, em regime de arbítrio. Não valorize o processo democrático. Vai reunir quem? Vai organizar como? Então era um momento de efervescência do Brasil pela democracia, tem tudo a ver, sempre tem a ver, e aí nós jovens atuávamos. Eu ajudei a construir a oposição, por exemplo, quando eu morava ainda, não morava em Santa Catarina, eu cheguei jovem aqui com 23, mas nessa época eu estava indo de Sergipe. Então eu ajudei a organizar a oposição nos rodoviários, motoristas de ônibus e cobradores urbanos, e nos operários têxteis. Eu lembro que o primeiro dissídio coletivo dos trabalhadores de transportes lá foi com a estudantada organizando uma greve e levando todo mundo para a frente da DRT e estabelecendo na força e passando por cima da diretora do sindicato, que eram os conhecidos pelegos, não é verdade, que defendiam os interesses da patronal, e fazendo dissídio coletivo. Então, a vida sindical já era parte, antes de eu ingressar, da minha vida, né, no Judiciário Federal. Então, ir para o sindicato foi algo muito... E aí foi muito natural. E você pergunta exatamente, nós tínhamos aqui em Santa Catarina, boa parte do país, mas aqui em particular, sindicato por ramo do judiciário. Aqui nasceu separado. Então você tem o Sindijesc, era o Chiru, que era o presidente do Sindijesc, da eleitoral. Você tinha o Sindijustifisk, ou por nome mais pomposo, que era o Koinski, que era o presidente, e o Citraesc, que na época do processo de conversas para unificar com a categoria, eu estava como presidente, enfim. E a partir disso nós estabelecemos, vamos dizer assim, um processo de lutas comuns. Éramos uma categoria só. Casualmente aqui, mas em São Paulo não, em Pernambuco não, que já eram unificados, estávamos separados. E começamos a fazer a primeira campanha salarial, aliás, a primeira campanha por um plano de cargos e salários, que redundou-se como vitória em 96. E fruto dessa junção de movimentos, né, irmanados, foi que foi possível discutir por que não estarmos, como outros estados, em um sindicato único das trabalhadoras e os trabalhadores no Judiciário Federal. Foi aí que se deu o debate com a categoria e formamos o Sintrajusc em 97, né? 97, exatamente. Outro dia a gente conversa sobre o anedotário, sobre algumas coisas mais, assim, vamos dizer, pitorescas. Mas eu creio que se fosse extrair, e a gente tem pouco tempo aqui para falar, eu diria que foi exatamente isso que eu falei antes. Foi a grande campanha pela confecção de um plano de cargos e salários, que ainda não foi o mais perfeito. Tivemos o primeiro em 96, mas foi o possível, com muita luta, né? Depois a seguinte, com o Citrajusc já, nós tivemos aí, inclusive a greve em 98, pela adequação do plano de cargos e salários, pelo aprimoramento, pela atualização, inclusive remuneratória, que aí foi 41 dias de greve, né? Se não me engano foi isso.
Mas então eu destacaria isso, porque assim, ó, é bom lembrar, a galera que vai nos assistir aí, ó, grande parte do lerite, do contra-cheque, da remuneração, é fruto dessa coisa que muita gente acha que é demodê, escreve muita tese por aí, que é o sindicato, que é a capacidade de se organizar coletivamente. Tire daí o Vale Alimentação, que nós fomos conquistados na luta aqui, inclusive quando a doutora Júlia era presidente. Porque se escondia, inclusive, essa rubrica. O plano de saúde, se escondia essa rubrica da gente. E a gente ia futucando, ia buscando no CIAF, no Senado Federal, né, informações, né, tinha à disposição rubrica e não, essa coisa não vinha. Fora a questão do PCS, que esse sim, que foi com engordar a remuneração sem ele, nós não tínhamos tabela. Nós éramos pomposamente do Judiciário Federal, mas nem tabela salarial nós tínhamos. Inclusive os cargos de comissão, a própria nomenclatura era a nomenclatura do Executivo, que era DAS, eu lembro que eram os cargos de comissões de livre nomeação de maior estatura, vamos dizer assim, né? Então foi o primeiro plano de cargos, a primeira tabela salarial que nós conquistamos em 96. Né? Isso, tabela, não é algo figurativo, é ó, din-din no bolso, né? Isso foi graças a muita luta, né? Eu lembro para colocar a primeira faixa naquela rampa e conquistar o direito da livre organização eu estou falando do caso aconteceu no Saguão da Justiça Federal, também luta na entrada do Tribunal Eleitoral, mas na Justiça do Trabalho, isso era anacrônico, né? O tribunal que recebe dissídio coletivo, que recebe trabalhadores em luta, a gente não podia estabelecer uma luta própria, você percebeu? Então essas coisas precisa, principalmente para novas gerações, recuperar, porque do céu vem a chuva, a geada. Eu acho que é um mosaico, difícil de resumir em pouco tempo, porque você tem mudanças no mundo do trabalho, você tem um processo de precarização terrível, você tem hoje milhões de trabalhadores e trabalhadores invisíveis do ponto de vista dessa relação formal, sequer sonhando ter um sindicato, sequer sonhando dissídio coletivo. Eles lutam do seu modo, sobrevivem do seu modo. A ameaça do desemprego sempre é uma reserva do sistema capitalista. E você tem, como é que se diz, vamos dizer assim, um certo discurso que se renova, tentando retirar, né, da gente o que a gente é. Tem gente que não se aceita como trabalhador e trabalhador. Acha que é outra coisa, que é chamada, como os clássicos diziam, aristocracia estatal. Enfim, nós somos trabalhadores e trabalhadoras do setor público. Né? O que difere a gente de um metalúrgico ou de uma operária têxtil é o segmento mais intelectualizado, que participa mesmo assim, tem operação mecânica dentro da estrutura do judiciário. Então essas mudanças, elas mexem com a cabeça. Eu acho que o grande adversário hoje é a questão ideológica, né? Por exemplo, inclusive, ver no patamar da luta de que a greve não é o único instrumento mais. Olha, eu estou falando de um tabu. Pode não ser o único instrumento. Trabalhadores que trabalham em teletrabalho, que trabalham presencialmente, que não convivem, né? Que não tem uma relação no chão concreto do ambiente de trabalho. Como é que a gente estabelece essa cumplicidade para prosseguir na luta? Que formas virtuais? Olha, toma cuidado, eu não estou substituindo a luta concreta de se unir pessoas e lutar concretamente com voz, né? Com mão erguida. Estou dizendo que é preciso estar de olho, inclusive perguntar a categoria, inclusive se cumpliciar com a categoria, né? Tentar encontrar alguma forma, né, de estabelecer essa conexão para ver se a gente está medindo o pulso corretamente. Porque se não for isso, a gente está inventando na nossa cabeça. Diretoria de sindicato, direção de sindicato, é para estabelecer esse vínculo concreto e não inventar da nossa cachola, da nossa cabeça. Né? Eu vejo isso, eu acho que a precarização do mundo do trabalho, você vê como é interessante, né? Nós passamos esses 4 anos. Eu acho que a tarefa da direção do sindicato, independente dos governos, é estar na luta imediata, por remuneração, por melhores condições. Agora, a política tem que discutir. Porque todo mundo discute política. E os primeiros que discutem política são os que dominam o capital, que tem suas federações, que tem suas entidades, seus sindicatos, patronais, para defender seus interesses. Aí a gente agora não é para discutir política. Sindicato trabalhador e trabalhador. Não é para discutir política. Aí a gente vê um facínora que enganou boa parte da nossa gente, muitos inclusive de boa fé, liquida com a justiça do trabalho, faz uma pior reforma de precarização do trabalho. E aí eu não vi aquelas vozes críticas a isso, precariza de uma forma vil, liquida com o sistema eleitoral mais avançado do planeta. E nós, que nos orgulhamos de trabalhar na justiça eleitoral do Brasil, que já teve sim fraude quando era não
o processo eletrônico, quando se pegava da tabela 10 votos para fulano, e se mudava na tabela final, né, através da influência dos oligarcas nessas cidades pelo Brasil afora, e nós não defendemos o sistema eleitoral como devíamos. Não denunciamos o crime contra a democracia, que era atacar a justiça eleitoral. Percebeu? Ou na Justiça Federal assistir a um juiz de primeira instância que profana o que a nossa bunda na cadeira viu durante 5 anos de graduação de Direito, o devido processo legal, quer substituir com arrogância, com empáfia, né? Liquidando com o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, o Supremo, ele, lá numa cidade chamada Curitiba, né? Como é que se diz? Substituir as TJ, os tribunais superiores, em conluio, substituindo a tarefa primordial da magistratura com o Ministério Público, que inclusive seus membros, e então cria um fundo milionário fruto das delações, ou seja, utilizando um instrumento que era utilizado principalmente nos Estados Unidos para a esfera criminal, que é a delação premiada, de uma forma totalmente distorcida, achacando inclusive setores econômicos, né, em nome da moral, em nome da suposta ética. E agora a gente está vendo aí o que é que tinha, né? Minha avó sempre dizia, né? Desconfie dos moralistas do quintal alheio. Esses são os piores se a gente vigiar. Então, basicamente isso, a gente tem que discutir os desafios conjuntamente com a categoria. Eu acho que os desafios estão na esfera ideológica, na esfera política. Porque muitas vezes as trabalhadoras e trabalhadores que a gente julga estar representando defendem outras ideias, defendem outros compromissos, outras pautas que não são a das trabalhadoras e trabalhadores na esfera política. E a gente cai, às vezes, nessa cantilena de não discutir política. Se transforma a sociedade sem discutir política. Aliás, quando a gente vai estudar direito, como é que se dá o processo da conquista e da atualização das constituições? Se não através dos movimentos sociais que vão estabelecendo novos paradigmas, né? A Convenção Internacional de Direitos Humanos foi uma nova onda que estabeleceu sua influência direta nas constituições mais contemporâneas, mais modernas ou não? O Código de Processo Civil, ele é invertido a sua lógica, né? Todo o seu conceito, porque a gente acha, não, código é algo dogmático, que meia dúzia de juristas inventaram. Não, corresponde ao ambiente democrático, a partir da Constituição de 88, ao fim da ditadura, ao fim do arbítrio. Se a gente fosse nesse país, no rumo que estava, eu não sei o que aconteceria com o ambiente normativo brasileiro, inclusive com o próprio judiciário, né? E a independência, né, dele, do ato de julgar. Me admira ter magistradas e magistrados embarcando nessa cantilena em nome de suposta moral. Não tem nada de moral, não tem nada de combate à corrupção. Isso aí tem interesses econômicos não confessados, inclusive na esfera internacional, como está se vendo agora. Como o mundo, né? O mundo é uma contradição, né? O mundo é lágrima, é sorriso, o mundo é sofrimento, é felicidade. O sindicato não é um céu, né, cheio de estrelas, uma lua maravilhosa como aquela que teve ontem. Nós estamos gravando isso dia 31, ontem foi uma lua extraordinária, né? Nos brindando, né, para celebrar a vida. Mas assim, o que eu digo é que o sindicato é uma escola. Ela não é simpática porque ela mexe com espinhos, né? Mas para ter flor tem que ter espinho, né? Ela mexe com tensões, né? Por isso que eu acho que o desafio dos sindicatos, talvez até uma ponta com a outra pergunta, seja o de suavizar relações com mensagens que possa atrair mais gente, com novas formas de linguagem que atraia essa contemporaneidade, essa juventude que talvez não se adeque à linguagem tradicional e clássica, né, do movimento sindical como a gente enxerga. Mas o sindicato foi a possibilidade de eu me conhecer como um ser pensante, como um ser crítico, como um ser coletivo, né? Do contrário, cada um ia escolher uma montanha e morar nela, né? E conviver socialmente através de sinal de fumaça. A humanidade não nasceu para isso, né?